A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Depois de nós termos falado a respeito dos profetas que viveram antes da queda do Reino do Norte e dos profetas que viveram antes da queda do Reino do Sul, Judá, vamos agora estar falando dos profetas que viveram durante a queda do Reino do Norte para a Síria e dos profetas que viveram durante a queda do Reino do Sul, Judá, para os caldeus ou para os babilônicos. E vamos começar falando aqui do profeta Naum. Foi um profeta que profetizou juízo sobre Nínive, mostrando que Deus é vingador contra o ímpio, mas o refúgio para os que nele confiam. Por isso que a Bíblia diz que a vingança ela não pertence ao homem, mas ela pertence a Deus. O livro do profeta Naum é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, conhecido por sua poesia e por focar exclusivamente na queda de Nínive, que era a capital da Síria. A sua mensagem principal é a justiça de Deus e a opressão e consolo para o povo de Judá. O livro do profeta Naum, o seu conteúdo, ele é um oráculo profético com estilo de poesia. Ele descreve com detalhes a destruição da arrogante e violenta cidade de Nínive, desde a época do profeta Jonas. O interessante é que Jonas, ele pregou, mas no coração de Jonas mesmo ele queria a destruição de Nínive. Por isso que o livro de Jonas termina um pouco complicado o estilo do profeta. E agora Naum, ele é um profeta que ele vai pregar o juízo de Nínive. Pois depois que Jonas pregou, aquela geração da época de Jonas, eles se converteram. Todos, diz que até os animais. Todos eles se converteram. Claro que os animais não têm alma, mas numa expressão forte de linguagem, diz que até os animais, todos eles prantearam ali, todos eles se renderam. E passou aquela geração, a geração se converteu, porque antes era uma geração perversa, ruim. Depois da pregação de Jonas, eles se converteram. Mas passou aquela geração, depois de 100 anos aproximadamente, vieram a próxima geração. E essa geração veio pior do que a outra que Jonas pregou e se converteu. E como Deus é amor, mas também é justiça, Deus é longânimo, sim. Mas sabemos que Deus é justiça. E que Deus tem limite. Deus deu o tempo da graça, que não viviam mais o tempo da graça, mas Deus deu o tempo da misericórdia. E o povo se converteu, mas agora não, estavam perversos. E Deus agora iria e destruiu Nínive. E o profeta do juízo foi Naum. Poderíamos dizer até que se Jonas pudesse trocar com Naum, com certeza Jonas trocaria a época do seu tempo profético. Mas Naum foi aquele que pregou sobre a destruição de Nínive. A estrutura do livro ele divide em 3 capítulos. O primeiro capítulo apresenta o caráter de Deus, que é bondoso, mas justo e vingador contra os inimigos. No capítulo 2 ele vai descrever graficamente o cerco e a queda de Nínive. Já no capítulo 3 ele apresenta as razões da ruína, que era a crueldade, a prostituição e a tirania da cidade sangrenta, que era conhecida como uma cidade sangrenta. Essa data ela esteve situada no período aproximadamente 663 a.C.,
que é mencionada a queda de Tebas, lá no capítulo 3 e no versículo 8, e foi aproximadamente no ano 612 que teve a queda de Nínive, provavelmente por volta do ano 630, por aí. Contexto histórico. Naum profetizou durante o período de domínio assírio, quando o Império Assírio era conhecido por extrema crueldade, tendo inclusive destruído o Reino do Norte, no ano 722 a.C. Quem era Naum? Quem era esse homem Naum? Naum significa consolador, ou consolação, o homem da consolação. A sua origem, ele é identificado como Naum, o Elcocita, que está lá em Naum capítulo 1, no versículo 1, identificando que ele era de Elcos, uma localidade não identificada com certeza, mas possivelmente ela ficava em Judá. Ele viveu nas épocas dos profetas Abacuque e Sofonias. A mensagem de Naum, ele vai falar sobre a queda de Nínive, anuncia o fim do Império Assírio, que foi conquistado pelos babilônios, pelos medos e citas. Justiça de Deus dentro do livro de Naum. Não mostra que Deus não deixará o mal impune. Nínive ele é tratado aqui como um exemplo de que os impérios violentos não vão durar para sempre. Também tem consolo para os oprimidos, que para ajudar as nações e as nações, essa mensagem de consolação ele é para ajudar e para as nações oprimidas pela Síria. A mensagem era de boas novas e alívio para os sofrimentos e para as perseguições que eles sofriam. No livro de Naum vai falar sobre também que Deus é um refúgio. O profeta afirma que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam, que está lá em Naum, capítulo 1 e lá no versículo 7. Sua significação como profeta, ele era considerado profeta da justiça. Naum destaca que a bondade de Deus não exclui sua ira contra a iniquidade e orgulho. Teologia da história. Ele ensina que a soberania de Deus age na história, derrubando as nações opressoras e protegendo os oprimidos. O Consolador, no livro de Naum. Seu nome e mensagem significa que, ao julgar o mal, Deus traz conforto e esperança ao seu povo. A diferença marcante de Naum para o livro de Jonas, como eu já falei, é que também os dois profetizaram para Nínive, a semelhança. E que quando Jonas mostrava misericórdia, de Deus para com o arrependimento, Naum mostra a justiça de Deus contra o mal endurecido. Logo que mesmo Jonas pregando com o coração endurecido, ele estava apresentando a misericórdia de Deus. Agora Naum aqui ele já vai pregar a justiça de Deus. Após Naum, vamos falar agora um pouco sobre o profeta Abacuque, também um profeta bastante conhecido dos profetas menores. Um diálogo de fé onde o profeta questiona Deus, mas decide se alegrar nele e enfatiza que o justo ele viverá pela fé. Palavra muito importante, principalmente para a reforma protestante. O livro do profeta Abacuque é o 8º dos profetas menores do Antigo Testamento e é o único por apresentar um diálogo angustiado entre o profeta e Deus. Em vez de uma mensagem direta de Deus ao povo, Abacuque ele vai lutar contra as questões teológicas profundas que nós chamamos de teodiceia, que é a justiça de Deus em face do mal e o sofrimento dos justos.
Porque o justo sofre. O interessante é que Abacuque ele questiona Deus, assim como Jó. Agora, interessante é que Jó, Deus não dá nenhuma justificativa. Deus não responde Jó. Agora, Abacuque, Deus responde. E Abacuque, ele vai também ele vai questionar questões fortes. Porque o justo sofre. Será que Deus não está vendo? E Deus vai responder para Abacuque. Não da maneira que Abacuque queria que Deus respondesse, mas Deus responde para Abacuque. É um livro bastante interessante, que o seu autor é o Abacuque, cujo nome ele sugere braço, né? A identidade é uma figura misteriosa, quase não se sabe sobre a sua linhagem ou sua origem, sendo mencionada apenas no seu próprio livro. Esse contexto ao qual ele vivia, ele era provavelmente um profeta, ele era um levita, um cantor, que atuava no templo de Jerusalém com profundo zelo e prestava glória ao Senhor. A data da ocasião, escrito provavelmente no final do século 7 a.C., entre o ano 609 e 597. Acredita-se que tenha sido logo antes do cerco babilônico de Jerusalém, por volta do ano 597. O seu contexto histórico vai falar em Judá. Vivia sobre o reinado ainda de Joaquim, um período de profunda corrupção, injustiça social e também declínio espiritual. O Império Assírio ele havia caído para o Império Babilônico, e agora os caldeus, que surgia agora como uma superpotência e também cruel. A ocasião de Abacuque, ele questiona Deus porque ele permite a violência e a iniquidade em Judá. E ao receber a resposta de que Deus levantaria os babilônicos, caldeus, ainda mais ímpios, para julgar Judá, o profeta entra em uma nova crise sobre a justiça divina. As contribuições singulares. O profeta, alguns consideram como um filósofo, né, que questiona o mal, assim como muitos filósofos questionam a origem do mal. Ele vai questionar. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não prega ao povo, ele dialoga diretamente com Deus. Ele vai expressar suas dúvidas, as suas angústias e vai fazer perguntas para Deus. Abacuque ele vai se posicionar como torre de vigia. Abacuque ele vai se posicionar como um sentinela, uma torre de vigia, que ele vai aguardar ansiosamente a resposta de Deus. A frase central desse livro é: o justo viverá pela fé, que está lá em Abacuque no capítulo 2 e no versículo 4. Este é o versículo fundamental, que ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro, vamos ver lá em Romanos, no capítulo 1 e 17, que Paulo cita, em Gálatas 3, versículo 11, e em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, para fundamentar a doutrina da salvação pela fé, que foi muito trabalhada por Martinho Lutero. E no capítulo 3 de Abacuque, temos lá o célebre canto da confiança. É uma oração em forma de salmo ou um cântico, terminando com uma das declarações de fé mais poderosa da Bíblia, porque alegrando-se no Senhor mesmo na escassez e no momento de caos total.
todos nós conhecemos, vamos lembrarmos aqui, que é capítulo 3, no versículo 18 e 19, que fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Forte, linda essa canção, essa oração, e foi escrita no momento de angústia do profeta Abacuque. Otimismo, ele tinha otimismo na soberania de Deus. O livro vai demonstrar que, apesar da aparente inatividade de Deus ou do triunfo dos ímpios, ele continua no controle da história e fará justiça no seu tempo certo. Um resumo do propósito: o livro ensina que a fé verdadeira não ignora as perguntas difíceis, mas encontra a sua segurança na soberania de Deus, transformando a dúvida em louvor e medo e também em confiança, independentemente da circunstância daquilo que estejamos passando. Depois vamos falar agora sobre o profeta Sofonias. Esse profeta ele vai focar intensamente no dia do Senhor, como um dia de julgamento terrível, mas também de purificação e de restauração de um remanescente fiel. O livro do profeta Sofonias é um dos escritos proféticos mais intensos do Antigo Testamento. Porque ele vai focar no julgamento divino, mas também na restauração do amor de Deus. O autor foi Sofonias, que nome hebraico significa esconde, ou Senhor, aquele que o Senhor esconde, ou aquele que o Senhor protege. A sua genealogia, Sofonias capítulo 1, versículo 1, fornece uma genealogia detalhada de 4 gerações, identificando-o como o descendente do rei Ezequias, possivelmente aquele famoso rei de Judá, o que faz dele um profeta também de linhagem real, assim como o profeta Isaías. A data: ele exerceu seu ministério durante o reinado de Josias, aproximadamente no ano 640 ao ano 609 a.C. Provavelmente de forma religiosa, do ano 621, antes da reforma religiosa, ali pelo ano 621, situando a sua atividade por volta do ano 630 a 625. A sua circunstância é um contexto histórico. O reino de Judá estava profundamente corrompido. O contexto histórico era esse: o reino estava corrompido, idolatria, violência, e o fruto das consequências foi do longo reinado do ímpio rei Manassés, que foi avô do rei Josias. Embora Josias buscasse reformas, a idolatria, como eles adoravam Moloque, estava enraizada no meio do povo. Havia uma ameaça externa. Sofonias profetizou pouco antes da ascensão de Babilônia, um período de grande instabilidade, e quando a Síria começava a perder o poder. Seu estilo, a sua elocução, a linguagem é extremamente forte, poética e apocalíptica também,
porque ele descreve a ira de Deus como uma intensidade que lembra até os dias de Noé, que lembra até o dilúvio. Seria uma descriação, Deus destruindo a sua criação da terra. A mensagem de Sofonias, de Sofonias ela é resumida no conceito do dia do Senhor, dividindo em 3 partes principais. Vai falar sobre o julgamento de Judá, no capítulo 1, que devido à idolatria e à indiferença, o Senhor removerá tudo da terra, começando com o seu próprio povo. No capítulo 2, vai falar sobre o julgamento das nações divinas. Deus julgará as nações ao redor, que era a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia, Síria e Nínive, por sua soberba. Esperança e restauração, no capítulo 3, vai falar sobre isto. Sobre o julgamento das nações, sobre a esperança, melhor dizendo, depois do julgamento. Vai vir agora a esperança e restauração, que após o juízo, um remanescente fiel, humilde será salvo. Deus purificará o povo e retirará os castigos e se alegrará sobre eles com o Senhor. As contribuições singulares do livro desse livro, interessante que ele faz parte de uma linhagem real, assim como o profeta Isaías. Sofonias também faz parte da linhagem real, ele tem acesso vamos dizer, ao palácio, e é o único profeta que relata ser descendente de um rei, que é o rei Ezequias, o que lhe dava uma autoridade especial para falar com a liderança de Judá. Ele tinha esse acesso. O conceito de remanescente, Sofonias desenvolve profundamente a ideia de que após o juízo severo, Deus salvará um remanescente, humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. O amor cantando de Deus, Sofonias como fosse um cântico, no capítulo 3 e 17, é uma das passagens mais afetuosas da Bíblia, que ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se a ti com júbilo. A intensidade no dia do Senhor, que ele vai focar. A descrição do dia da ira é tão vivida que influenciou o famoso hino medieval Dies Irae, que é um dia da ira. É muito interessante você escutar esse hino medieval, que ele vai falar sobre a ira, ele vai descrever sobre a ira do Senhor de uma forma bem impactante. Esse Dies Irae, que é um célebre hino latino medieval do século VIII. Ele é atribuído a Tomás de Celano, que descreve com intensidade o juízo final e o temor diante de Deus. A Sofonias vai falar sobre a descriação, que seria agora a destruição da criação. Ele inverte a narrativa da criação de Gênesis, ameaçando destruir o homem, os animais, aves e peixes. Se lá em Gênesis foi a descrição da criação, aqui seria a descriação, indicando a gravidade do pecado de Judá. O livro ele vai equilibrar perfeitamente a justiça severa de Deus e o amor intenso que Deus deseja purificar e restaurar o seu povo. Então há este equilíbrio dentro do livro de Sofonias. Então aqui nós encerramos
os 3 profetas que viveu durante, né, o exílio e que viveu após a destruição do Reino do Norte. Agora, na próxima sessão, eu irei falar sobre os profetas que viveram após o exílio. Até mais, fica na paz.